Logotipo do Instituto Claro. 5 perguntas sobre o Futurice. Um homem grisalho se senta na cadeira de um escritório. César Calegari, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Quais são as principais propostas do Futurice? O projeto Futurice, que foi apresentado pelo Ministério da Educação, junta um binômio de restrição orçamentária, que já se aponta mais para frente, como restrições continuadas, e de alguma maneira uma abertura, uma nova abertura, através, primeiro, da introdução das organizações sociais como um elemento novo, uma organização privada que faria parte de várias atividades de gestão acadêmica, não acadêmica, administrativa das universidades, o que é uma coisa muito preocupante, e de um outro lado a ideia de captar recursos no mercado. Dentro desse projeto Futurice, se preconiza muito essa história de que as universidades têm que estar voltadas também para a produção de soluções imediatas, tecnológicas. Além do mais, o projeto Futurice fala a respeito de melhorar as conexões de colaboração internacional entre os brasileiros e outras instituições. Fala-se, inclusive, da ideia de utilizar recursos da Lei Rouanet, que é uma lei que tem ajudado a financiar as atividades culturais no Brasil. Tudo isso para tentar trazer recursos para as universidades, os mesmos recursos que o governo federal pretende negar, continuar negando. Então, esse é o principal problema. Qual é a sua análise geral sobre o projeto? No meu modo de entender, a proposta do Futurice é um processo de intervenção nas universidades. É uma intervenção que, no meu modo de entender, não é cabível. As universidades brasileiras representam um patrimônio da maior importância para nós, e tudo aquilo que se faz em ciência e pesquisa no Brasil, quase tudo, é feito nessas universidades, por homens e mulheres pesquisadores que não apenas ensinam, exercem o papel de magistério, mas são pesquisadores, fazem conexões internacionais, nacionais, não apenas com outras instituições de ensino e pesquisa, mas também com o mundo do trabalho, com as empresas. Então, se trata de algo que nós devemos proteger. Não quer dizer que as universidades sejam perfeitas, Claro, elas próprias sabem que não são. Mas, no meu modo de entender, o governo federal está fazendo 2 movimentos simultâneos. O primeiro de estrangulamento, com cortes profundos, inclusive, no processo de custeio das universidades, que pode levar à interrupção de programas, inclusive com a impossibilidade de funcionamento, porque muitas das universidades, agora já no segundo semestre, estão sem dinheiro para pagar a conta de luz e água, entre outras coisas. Então isso é muito grave. Então estrangulado lá de um lado e de outro lado dizendo, olha, se vocês quiserem sobreviver, que venham captar recursos que não são recursos públicos, são recursos privados, através inclusive da presença de uma novidade chamada organização social. Isso, no meu modo de entender, é um duplo movimento de sufoco, e de outro lado dizer, olha, se quiserem sobreviver, privatizem-se ou fiquem mais ligados à dependência do capital privado. A colaboração entre universidades e entidades privadas não ajudaria a fomentar a inovação? As universidades públicas brasileiras, e aí vamos concentrar nas federais, todas elas têm ações de cooperação com os desafios do campo econômico, do campo das empresas, do empreendedorismo. A Embraer, que é uma das maiores empresas de produção de aviões no mundo, de aeronaves no mundo, ela só existe como a Embraer por conta do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que sempre foi público. Ela não é uma universidade, mas é uma faculdade pública. Ela forma os quadros, formou e ainda forma os quadros mais importantes que acabam sendo absorvidos por empresas de altíssima tecnologia como a Embraer. Agora, há um problema muito sério. Utilizar a estrutura da universidade, capturar a estrutura da universidade de ensino e, sobretudo, de pesquisa, para que isso seja colocado à mercê dos interesses de empresas privadas, isso pode significar um grande problema para o país. Porque o interesse de uma empresa não necessariamente significa o interesse estratégico de um país. Como o projeto pode afetar a autonomia das universidades públicas?
Bom, a primeira coisa que dentro do Projeto Futurice é a introdução de uma cunha, né, que, no meu modo de entender, é absolutamente privatista, que é as universidades que optarem por participar desse Projeto Futurice, a partir do momento que ele ficar mais definido, elas vão ter que aceitar, né, como parceiros gestores com um nível razoável de processo de decisão, organizações sociais, que são instituições privadas, elas não são públicas. Nós nem sabemos quais são essas organizações sociais, mas já sabemos, até pelo formato legal que elas existem no Brasil, que são instituições não governamentais e, portanto, afastadas de um conjunto de mecanismos de controle, né, de participação, de transparência, né, que precisam acontecer. Segundo, por que as organizações sociais seriam melhor gestoras, né, das coisas das universidades do que as próprias universidades? Sabendo, inclusive, que boa parte das universidades públicas brasileiras formam, inclusive, os melhores quadros de gestão no Brasil, inclusive para as empresas privadas. Por que motivo, né? Não respeitá-los, não estimulá-los a participarem de um processo mais ativo da gestão das próprias universidades? Sim, elas precisam avançar, podem avançar em eficiência, podem melhorar a sua forma, mas isso tem que ser um processo dialogado, né? A universidade não é uma empresa, né? Ela é um conjunto, no fundo, é um conjunto articulado de ações envolvendo várias faculdades, várias orientações, e essa diversidade talvez seja a sua maior fonte de riqueza. Então a universidade tem todas as condições de definir, com transparência, com controle social, né, com diálogo e com democracia, sob que condições elas poderão continuar a receber, eventualmente até ampliar a recepção de recursos privados para fomentar o interesse público, sem que isso signifique uma redução dos recursos públicos que sustentam o seu funcionamento e a sua autonomia, inclusive a autonomia para tomar as decisões sobre os critérios a serem definidos para a obtenção de recursos não públicos. Qual o impacto do projeto sobre o investimento público em ensino superior? A questão do financiamento da educação e das universidades é um ponto central. Nós temos que ter muito cuidado. Não é só o Futurice, né? O que está sob ameaça, né, é o fim do financiamento, é o fim de qualquer possibilidade de um sistema nacional de educação articulado, que envolve educação superior, educação básica, os estados, os municípios, o governo federal e tudo mais. O Brasil convive, né, há muito tempo com instituições públicas e privadas. Na educação superior, inclusive, a maior parte das matrículas brasileiras hoje está em instituições particulares, né? Mas nós precisamos preservar, né, aquilo que para nós tem que ser sempre um paradigma de qualidade, que são as universidades públicas, tanto estaduais como federais. Elas são o nosso paradigma. O paradigma, inclusive, para o qual deve se aproximar os padrões de qualidade das instituições privadas. O que me parece, né, nessa intenção de acabar com as garantias mínimas constitucionais para a educação brasileira, é uma ideia de entregar tudo isso para o mercado, significa abandonar qualquer perspectiva de construção de um país democrático, independente, com autonomia, socialmente justo, né, e ambientalmente sustentável. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Créditos finais, logotipo do Instituto Claro.